teste do micronúcleo é utilizado para a identificação de compostos mutagênicos, ou seja, daqueles compostos que são capazes de induzir danos cromossômicos ou no aparato mitótico. É um teste bastante utilizado em pesquisa e hoje bastante aceito por agências regulatórias nacionais e internacionais como parte da bateria de testes de mutagenicidade recomendada para o registro de novos produtos. O teste do micronúcleo é fundamentado na eritropoiese, processo responsável pela formação dos eritrócitos. Neste, os eritroblastos se dividem e se diferenciam em eritrócitos policromáticos, de forma dinâmica e que envolve eventos de mitose e de perda do núcleo. Em situações onde não há danos celulares, a divisão ocorrerá normalmente e o núcleo será eliminado por completo. No entanto, quando ocorrer um dano genético, como a quebra de um cromossomo, o fragmento resultante pode não ser incorporado no núcleo principal das células filhas após a mitose e poderá também não ser eliminado pelo processo de enucleação, originando assim um micronúcleo. O teste do micronúcleo também pode detectar alterações aneugênicas. Estas lesões podem ter origem em danos nos centrômeros dos cromossomos ou no fuso mitótico. Nesses casos, o micronúcleo incluirá a região centromérica, a qual poderá ser detectada por sondas específicas. A técnica in vivo para detectar a presença de micronúcleos é principalmente realizada com camundongos. Após o tratamento com o agente teste, os fêmures são coletados para obtenção de células da medula óssea pela técnica de flushing. Após a centrifugação da suspensão celular, o sobrenadante é removido para a coleta do sedimento de células. As lâminas são confeccionadas por meio de esfregaço celular e, após a fixação, as células são coradas para que seja possível a identificação de eritrócitos poli e normocromáticos com e sem micronúcleos. Os procedimentos apresentados a seguir têm por base o Guideline número 474, Teste do micronúcleo em eritrócitos de mamíferos, recomendado pela OECD em julho de 2016. Os critérios para a seleção dos animais, bem como as condições de manutenção e alimentação, a seleção das doses da substância teste e as vias de administração, o preparo das soluções, controle positivo e negativo, estão descritos em detalhes no Guideline da OECD. O tempo para a amostragem das células da medula dependerá do protocolo utilizado, tendo como limite um mínimo 18 e um máximo de 48 horas após o tratamento com a substância teste. A seguir, estão descritos os procedimentos para obtenção, processamento e coloração das células da medula óssea. Os procedimentos apresentados a seguir estão de acordo com as normativas do CONSEA para a produção, manutenção e utilização de animais em atividades de ensino e pesquisa científica e foram aprovados por Comissão de Ética no Uso de Animais. Realizada a eutanásia, o animal deve ser colocado sobre uma prancha de necrópsia ou sobre papel alumínio em decúbito dorsal. Após a asepsia do local com álcool 70%, faz-se a incisão na pele e retira-se o fêmur. O excesso de tecido ao redor do fêmur deve ser retirado com o auxílio de tesoura e pinça de dissecção e papel absorvente áspero. Caso necessário, os dois fêmures podem ser utilizados. A seguir, a extremidade proximal do fêmur deve ser cortada para expor o canal da medula. A agulha de uma seringa de 1 ml previamente preenchida com soro fetal bovino deve ser inserida firmemente no canal da medula. Com o fêmur dentro de um tubo de centrífuga previamente marcado com o código do animal, o soro é injetado na medula de modo a retirar as células. Repetir esse procedimento e descartar o fêmur. Com o auxílio de uma pipeta Pasteur, as células devem ser ressuspendidas por várias vezes até a obtenção de uma suspensão homogênea. Este procedimento assegurará uma distribuição ao acaso das células da medula óssea. A suspensão é então centrifugada por 5 minutos a 1000 RPM.
líquido sobrenadante descartado com auxílio da pipeta Pasteur, até restar apenas cerca de meio ml no tubo. O sedimento é então ressuspendido para a realização dos esfregaços de células. Em uma lâmina previamente marcada com o código do animal, pingar 1 ou 2 gotas da suspensão de células na extremidade e, com auxílio de uma outra lâmina inclinada num ângulo de 45 graus, fazer o esfregaço com média compressão. Para facilitar a análise microscópica, é importante que se obtenha esfregaços com uma única camada de células suficientemente espalhadas e com morfologia preservada. As lâminas devem ser deixadas secar ao ar em ambiente limpo e fixadas por 2 a 5 minutos em metanol. Devem ser preparadas pelo menos 2 lâminas para cada animal. Ao final do procedimento, a vidraria utilizada deve ser enxaguada com água corrente e colocada imersa em solução de Estran 2%. Para o teste do micronúcleo, as células da medula óssea devem ser coradas 24 horas após a realização do esfregaço. O método de coloração utiliza corantes convencionais para diferenciar eritrócito policromático, o PCE, e normocromático, NCE, como Giemsa ou Leishman. Para a coloração por Leishman, colocar as lâminas em cuba de coloração contendo o corante puro por 3 minutos. Transferir as lâminas para outra cuba contendo o corante diluído na proporção de 1 parte de corante para 6 partes de água por 15 minutos. Passar as lâminas em água corrente por várias vezes e posteriormente em água destilada até a retirada total do excesso de corante. Limpar as lâminas do lado oposto ao esfregaço e deixá-las secar ao ar por 24 horas. Após esse período, a qualidade da coloração deve ser avaliada antes da montagem da lâmina. Utilizando resinas específicas, as lâminas devem ser montadas, evitando-se a formação de bolhas. Para análise microscópica, as lâminas devem ser inicialmente avaliadas em aumento médio de 200 a 400 vezes, para localizar campos com boa qualidade técnica onde as células estejam bem espalhadas, não danificadas e adequadamente coradas. Isso feito, o observador deve proceder à contagem e análise das células para identificação de micronúcleos, utilizando um aumento de 1000 vezes, com uma objetiva de imersão. Se adequadamente corados, os eritrócitos policromáticos, ou PCS, devem aparecer na tonalidade azul clara ou acinzentada, e os eritrócitos normocromáticos, ou NCS, na tonalidade rosa. O núcleo dos eritroblastos presentes no esfregaço deve ter a cor azul escura. Os PCS são levemente maiores e mais arredondados do que os NCS. Os critérios para identificação dos micronúcleos são o seu tamanho, sua forma e sua coloração. Devem ser cerca de 1:10 a 1:20 do tamanho do PCE, arredondados ou ovais, com contorno liso e bem definido e com coloração azul escuro. Pelo menos 4.000 eritrócitos policromáticos devem ser analisados por animal para se determinar a frequência de PCS micronucleados. Para avaliar o efeito citotóxico da substância teste na medula óssea, recomenda-se a determinar a razão PCE-NCE, ou seja, a porcentagem de PCS no total de 500 eritrócitos. A toxicidade é indicada quando houver redução significativa na percentagem de PCE. O teste do micronúcleo e medula óssea de camundongo, que permite a detecção de agentes clastogênicos e aneogênicos com resultados reprodutíveis, é simples, pode ser desenvolvido em curto período de tempo e com o uso de pequeno número de animais. Estas características fazem do teste do micronúcleo uma ferramenta altamente indicada para estudos toxicogenéticos em vivo.